De uns tempos para cá, tenho visto muitas coisas estranhas. E a primeira delas é o caso Epstein, que veio à tona aí com 3 milhões de páginas, com citações de diversas figuras ilustres, como o presidente Donald Trump, Bill Clinton, personalidades de Hollywood, Elon Musk, e por aí vai. E eu vi muitos se posicionando sobre isso, afetados mediante o quanto é criminoso a rede de tráfico humano, o quanto é criminoso uma rede na qual crianças são abusadas de maneira brutal por poderosos. E as pessoas falaram muito sobre isso, sempre do ponto de vista criminal. E a minha intenção nesse vídeo é abordar esse tema de uma perspectiva que você certamente não viu ninguém abordando. E assim, pessoal, eu estou com uma certa dificuldade para parar e gravar vídeos. Então, nesta ocasião, eu também gostaria de comentar o caso das famílias em conserva, que foram trazidas à tona aí no Carnaval. Eu não assisto Carnaval, obviamente é algo do qual até tento fugir, embora seja uma festa pagã e onipresente nessa nação. Mas fiquei sabendo aí que teve uma determinada escola de samba, nem o nome eu sei, que prestou uma homenagem ao presidente Lula e insultou as famílias evangélicas, conservadoras. E assim, isso levou a igreja a uma comoção, as pessoas ficaram abismadas com isso, começaram a criticar, algumas se apropriaram do meme, falavam, somos famílias em conserva. E o teor do meu vídeo vai unir essas duas coisas. E vocês vão ver que a igreja brasileira é uma igreja ingênua. E a igreja mundial ocidental, ela é vítima dessa ingenuidade. E vocês vão ver que tanto a situação do Carnaval quanto a situação do caso Epstein não são devidamente abordadas. Não são abordadas porque falta ao evangélico médio moderno uma concepção da batalha cristã, uma concepção da natureza da guerra na qual nós estamos inseridos. Curta, comente, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu sei que eu estou falando desses assuntos um pouco atrasado, mediante uma dificuldade que eu tenho tido de gravar vídeos, então eu peço que você me ajude. A sua ajuda é fundamental para que eu atinja novos públicos e continue realizando esse trabalho que venho fazendo aqui. Sem mais delongas, pessoal, vamos começar pelo caso Epstein. Eu vejo as pessoas falando que é absurdo o que toda essa gente está fazendo, e aqui cabe um parêntese, nem todo mundo que é citado nos arquivos do caso Epstein necessariamente está ligado a toda essa rede de abusos, de tráfico infantil, de coisas horrendas, que certamente você já viu em algum site ou algum influencer falando. E a questão criminal é uma questão que, embora tenha sua importância, não é de toda a importância. Nossa, Gabriel, então você está falando que essas elites ocultas elas não têm que ser penalizadas? Eu estou falando o exato oposto. Você vai entender onde eu vou chegar. A esfera criminal ela só faz sentido se você tiver uma esfera legal que ela é aplicável a absolutamente todas as pessoas. Quando as pessoas falam que esses poderosos cometem crimes, isso pressupõe e requer uma ordem jurídica sólida, uma ordem jurídica que alcance esses poderosos. Logo, a lei ela não pode ser uma para determinado tipo de pessoa e outra para outro. E é exatamente o que a gente vê nas sociedades modernas. Nós temos uma lei que julga pessoas como eu e você e uma lei que julga poderosos, que muitas vezes se safam, muitas vezes escapam. Por quê? Porque tem influência, porque tem poder, porque tem dinheiro. E hoje a gente pode dizer que a lei das democracias modernas, ela atinge essa gente poderosa? Não atinge. E você é ingênuo se você acha que atinge. O Jeffrey Epstein é um mero peão, um mero operador, num esquema que envolve muitas pessoas. Algumas a gente conhece e outras não conhecemos.
E essas pessoas que nós não conhecemos são gente absolutamente maligna. E como que a gente lida com essa gente absolutamente maligna? No cenário atual, em que a gente tem uma lei que ela não chega nesse pessoal. A gente simplesmente não lida, a gente tolera a existência deles. E sabe qual que é o problema do nosso sistema legal, do nosso sistema jurídico? Isso não é só Brasil, tá? Embora no Brasil a coisa seja muito pior, claro. Mas é algo que perpassa toda a civilização ocidental. Desde que você tem o surgimento dos estados laicos, estados que não estão ligados a uma religião bíblica, você vem progressivamente vendo o aumento de poder dessas pessoas que estão envolvidas com esses esquemas que perpassam o caso Epstein. Só existe uma forma de lidar com isso, gente. Sabe qual que é essa forma? É você ter um sistema legal que tem por base um sistema moral consistente. O sistema moral que o humanismo é capaz de gerar não é um sistema moral consistente. Você pode perguntar para qualquer ateu, por que matar é errado? Por que furtar é errado? Roubar é errado? Ele vai inventar um monte de desculpa para você condenar isso, vai falar que existe um imperativo categórico, que eu não vou me delongar na explicação de cada um desses pontos. Existe o intuicionismo, o indutivismo, e eles vão inventar uma série de sofismas para tentar dizer que matar é errado, mas não existe. Não existe um fundamento incontestável que garanta que o não matarás é algo normativo, objetivo e absoluto para todas as pessoas, sob uma cosmovisão humanista. Porque a cosmovisão humanista, ela se apega à autonomia da razão, ela entende que a nossa razão humana, conforme nós nascemos no pecado, ela é incólume, o que é um erro, porque a palavra de Deus nos ensina que todas as nossas faculdades foram afetadas pelo pecado. E assim a tradição reformada afirma, em consonância com Agostinho, que desde a sua controvérsia com Pelágio, afirmou o que hoje nós chamamos de depravação total, entendendo que o homem nasce no pecado. E homens pecadores não são capazes, de maneira apenas pela razão, em definir o que é certo e o que é errado. Gabriel, existe a lei natural, você está negando a lei natural, eu não estou negando a lei natural. A lei natural, ela pode sim ser muito útil, se devidamente compreendida. Mas o homem que o apóstolo Paulo descreve em Romanos 2, que é um homem guiado pela consciência, que ora o condena, ora o aprova, é um homem que ele não mata, porque a consciência dele o acusa de que matar é errado. Mas ele não sabe, no fim das contas, por que matar é errado. Nós cristãos, a partir da revelação bíblica, nós sabemos. Porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você mata alguém, você está matando a imagem de Deus. Então é algo seríssimo. Então, apenas a lei bíblica, ela é capaz de dar base para uma sociedade que tenha uma lei realmente capaz de refletir o caráter divino de forma plena. Estados baseados na lei natural, baseados no humanismo, podem até mesmo, em algumas ocasiões, condenarem coisas que devem ser condenadas. Por exemplo, o assassinato é condenado em todos os sistemas legais modernos. Mas agora, a pena para o assassinato não é a melhor. Você vê que hoje tem pessoas matando, indo para a prisão, ficam um tempo e saem, uma coisa absurda. Porque se você matou alguém, a única pena legítima nesse caso é claro, não tenha sido um homicídio em circunstâncias excepcionais, por acidente, por exemplo, coisa que a lei bíblica também entende. Tá? Se você for ler Levítico, você vai ver que se uma pessoa matou a outra por acidente, a pena é diferente daquela que matou de maneira intencional. Mas, de toda forma, apenas a lei bíblica ela prescreve de maneira clara e objetiva a pena para o assassinato, que é a pena capital. Acabou. A pena capital é a pena legítima para o assassinato. É a pena legítima para o abuso de menores, eu vou falar aqui o nome. É a pena legítima para o que essa gente vem fazendo.
Mas hoje você vê até mesmo cristãos que negam a pena capital. Por quê? Porque pensam como humanistas. Estão pensando igual o Papa Francisco pensava. O Papa Francisco ele soltou uma vez que a pena de morte é sempre pecaminosa, em total contrariedade a tudo que a igreja afirmou ao longo de 2 milênios. Séculos, melhor dizer. Talvez 2 milênios seja demais, pelo menos 19 séculos. Você vê que até no século XX, a igreja católica ela era pró-pena de morte, mas era adequada. Mas hoje ele nega. E hoje tem gente no meio evangélico protestante negando também. Mas por quê? Porque começou a pensar como humanista. E você acha que esse tipo de lei é um tipo de lei que ele é um terror para as mais obras? Não é. A lei humanista ela vem sendo cada vez mais um instrumento, não de justiça, mas de opressão. Um instrumento que protege esses poderosos do caso Epstein. Só você olhar para a pandemia. Quem que foi marginalizado na pandemia? Foram as pessoas que ousaram questionar o Estado humanista no seu totalitarismo, como John MacArthur. John MacArthur, que é um homem que tem uma teologia em muitos aspectos diferentes da minha, embora seja muito apreciado pelos reformados, eu não gostava da teologia do John MacArthur em muitos aspectos, mas ele foi corajoso, ele peitou o status quo, peitou o Estado. E aí o que aconteceu com ele? Ele foi difamado, principalmente por cristãos. Então, olha o nível da nossa igreja. Nossa igreja, ao invés de apoiar homens de Deus, ao invés de apoiar aqueles que têm coragem, ela está contra eles. Quando Deus levanta um Elias, a igreja ela assume não a postura de alguém que vai tomar parte com Elias, dos 7.000 que não se dobraram a Baal, não. Ela assume a posição dos profetas de Baal, que vai defender o sincretismo, vai defender a religião da mistura, vai defender que é possível adorar Deus e adorar Baal. E isso me leva ao segundo ponto desse vídeo, que eu falei da questão do carnaval no início, até está pensando, pô, mas Gabriel, carnaval é uma coisa muito diferente, né? O carnaval é uma festa aí que acontece há muito tempo no Brasil e os caras vacilaram nesse desfile aí, começaram a falar das famílias em conserva, isso é um desrespeito, né, com nós cristãos que temos um padrão bíblico de família. E assim, eu fiquei indignado quando eu vi aquilo lá. Eu sou conservador mesmo, né? Eu não tô nem aí. Eu posso até não compactuar com a ideologia conservadora, que eu vi você criticando, mas minha família é conservadora. E o que eu tenho que dizer para você é o seguinte: uma coisa que eu tenho visto a igreja fazer, e lamentavelmente isso envolve reformados, tá? É coar mosquito e engolir camelo. Ficar brigando por conta de uma família em conserva é coar o mosquito. É coar o mosquito. Aí você tá falando assim, nossa, Gabriel, você virou teólogo gente boa, você virou o Victor Fontana, que falou que, não, nada a ver eles fazendo isso, eles podiam fazer coisa muito pior. Não, meu filhote. Não, meu filhote. O meu ponto é que a própria existência do carnaval não é meramente eles fazendo um insulto ou outro à família conservadora. Mas a própria existência do carnaval é uma coisa que tem que acabar. A existência do carnaval é um ultraje ao nosso Senhor Jesus Cristo. O carnaval precisa parar de existir. Eu estou falando isso assim, da maneira mais clara para você entender. O carnaval é uma festa pagã, onde você tem bebedeiras, onde você tem fornicação, onde você tem culto a demônios, e onde você tem crianças desaparecidas, sendo abusadas. Isso é o carnaval. E vocês, muitas vezes, não têm noção da malignidade do paganismo. O Brasil é um país pagão. Embora ele tenha quase 30% de evangélico, e tenha um bom percentual ainda de católicos romanos, é um país pagão. E cristãos de verdade são antipagãos. Eles precisam ir contra isso. Então, o que a gente vive aqui no Brasil, nessa ocasião de carnaval, é muito parecido com o caso Epstein. A diferença é que o caso Epstein ele se dá às escuras. Combater o que se dá às escuras é importante. Hoje eu vejo que as pessoas estão abrindo um pouco os olhos, né, para a realidade concreta das coisas.
não taxando conspirações como algo digno de homens malucos, né, doidos, que não tem o que fazer, fica pesquisando aí os Illuminati e tal. É claro que existem idiosincrasias nesse meio conspiracionista, eu não nego, mas que existem conspirações, existem. Eu fiz uma live maravilhosa com o professor Aramis de Barros, que você pode assistir, você vai gostar bastante da live, você que tem curiosidade de entender como que nós vemos as sociedades secretas. Mas agora, em sociedades escuras, nós temos que combater, nós temos que acreditar que existem homens muito malignos por trás da política, por trás da economia. Nós temos que orar imprecatoriamente contra esses homens. Nós precisamos conspirar contra eles como? Obedecendo a lei de Deus em todas as áreas da vida. Isso é teonomia. Teonomia não é essa porcaria que vocês veem as pessoas falando que é uma obsessão por política. Não existe obsessão por política na teonomia. A política ela tem uma importância pequena na vida. Ela é um aspecto da vida. Mas nós temos como principal preocupação a obediência à lei de Deus. Seja na política, seja nas outras áreas da vida. Seja no que tange ao governo civil, seja no governo da família, seja no governo da igreja, seja na esfera da ciência, em todas as áreas da vida. Isso é teonomia. Não é o que os teólogos gente boa ficam falando que é. Os teólogos gente boa são um bando de ignorantes ou gente desonesta que fica difamando a teonomia. Mas é necessário uma mentalidade que compreenda que o que acontece no caso Epstein também tem acontecido à plena luz do dia. E ninguém tem falado nada. Eu nunca vi um pastor, nunca vi um teólogo brasileiro falar que o carnaval tem que acabar. Nunca vi. E, gente, eu sei que alguns de vocês vão estar pensando assim, Gabriel, mas eu sei que você está falando é uma coisa extremamente improvável, Gabriel. Improvável, porque o povo brasileiro é um povo festivo, um povo carnavalesco. E aí, gente, que eu falo para vocês uma coisa, que assim, alguns de vocês não têm ideia, para vocês verem como é que a igreja do século XXI, ela não se atenta às oportunidades. Dê uma olhada nisso aqui. Gente, deem uma olhada nisso aqui. Olha, isso aqui é um site qualquer, mas que está reproduzindo uma notícia que tem ganhado as redes. A maioria dos jovens da geração Z não gosta do carnaval. Olha que coisa, né? Uma pesquisa recente do Instituto Atlas Intel, de fevereiro de 2026, revelou que 84,8% dos jovens da geração Z afirmam não gostar do carnaval. Esse índice de rejeição é quase o dobro da média das outras gerações, que fica em torno de 50,7%. Gente, olha como que a gente tem oportunidade. As outras gerações, elas têm uma rejeição em torno de 50% do carnaval. Então, muita gente não gosta do carnaval. Isso envolve cristãos e envolve não cristãos. Mas agora, quando a gente olha para a geração Z, que é a geração que todo mundo bate, né? Todo mundo fala, a geração Z é a geração Nutella, e eu concordo que existem muitos problemas na geração Z, tá? Existem problemas da geração Z. Então, eu entendo isso também como uma defesa da geração Z, como uma geração excepcional. Mas uma coisa eu preciso dizer, a geração Z, ela tem mais senso das coisas no que tange ao carnaval do que os baby boomers, que é uma geração aí que parece que as pessoas veem como uma geração mais lúcida, uma geração mais durona, e foram os grandes responsáveis por a gente ter chegado onde a gente chegou. Tá? A gente está onde a gente está por conta dos baby boomers. Quem foi que se envolveu em movimento hippie, que se envolveu em toda a revolução que trouxe a subversão que nos levou até aqui? Foram os baby boomers. Quem são os pais da geração Z? Você acha que é quem? Essa galera aí, os baby boomers. Muito provavelmente nossos pais. Meus pais são baby boomers, a título para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, os baby boomers foram uma geração que nos levou até aqui. E a geração Z, olha que coisa impressionante, com todos os problemas que tem, né? Eles desprezam o carnaval. Eles veem o carnaval como uma coisa que não é aprazível para eles. E aqui você vai ver, os principais motivos para esse distanciamento incluem
buscam por descanso. Aproximadamente 48% dos jovens pretendem usar o feriado para dormir, assistir séries ou relaxar, ao invés de ir para a folia. Aversão a multidões. Muitos relatam falta de identificação com o ambiente caótico de grandes blocos e preferem lugares mais calmos. Fatores financeiros para cerca de 27,9% dos custos elevados associados à festa pesam na decisão de não participar. Mudança de hábitos. Há uma tendência de redução do consumo de álcool, uma busca maior por bem-estar e saúde mental entre os nativos digitais. Olha, isso aqui é um outro fato interessante. A geração Z não está mais consumindo álcool, como as gerações anteriores. E eu não sou um abstêmio. Quem me conhece sabe que eu não sou um abstêmio, mas isso mostra o quê? Mostra uma desassociação com aquela tradição brasileira de um brasileiro festivo, de um brasileiro muito dado a esses eventos sociais como o carnaval. Então, olha como é que a igreja tem oportunidade, gente. A igreja tem oportunidade e ela não abraça as oportunidades. Por quê? Porque a igreja se tornou covarde. A igreja se tornou acanhada. A igreja, ela tem medo. Ela tem medo de partir para a briga em coisas que ela tinha total condição de ganhar. E quando eu estou falando isso, que ela tinha total condição de ganhar, eu não estou falando que da noite para o dia você vai acabar com o carnaval. Não é assim. Mas a gente está na véspera de eleições. Quando que surgiu um candidato querendo acabar com o carnaval? E isso eu falo em todos os níveis. Nível municipal, estadual, nacional. Nós precisamos começar a pensar política cristã a partir da palavra de Deus e sem esse olhar pragmático. Se você falar em determinados lugares que você quer acabar com o carnaval, as pessoas, nossa, mas o carnaval dá dinheiro. É aquela mentalidade dos vendedores de ídolo com os quais o apóstolo Paulo lidou. Os vendedores de ídolos tiveram seus negócios acabados por conta da pregação do evangelho. E a gente hoje no Brasil tem 30% de evangélicos. Já era para a gente estar fazendo muito barulho para acabar com o carnaval. Acabar com o carnaval não é simplesmente acabar com um barulho, que é um barulho infernal, atrapalha dormir, atrapalha você a estar com a sua família da melhor maneira. O carnaval é uma festa diabólica, em que existem coisas abomináveis. Você tem crianças sendo abusadas, você tem promiscuidade, você tem proliferação de DSTs, você tem bebedices, tudo que a palavra de Deus condena. Então, meus amados irmãos, está na hora de a gente parar de pensar como humanista. Política não é coisa para se pensar como humanista. Esse vídeo ele tem um teor muito político. Porque o que eu estou dizendo aqui é que nós, cristãos, não temos que ficar meramente ofendidinhos, porque era uma festa pagã. Falaram das famílias em conserva e fizeram homenagem àquele homem repulsivo, diabólico, que é o nosso presidente. Isso eu já espero desses filhos das trevas. Agora, o que a gente tem que fazer é militar para o fim do carnaval. Militar para que a palavra de Deus ela se torne normativa nas maneiras como as nossas leis são concebidas. Para que nós tenhamos leis que elas sejam as mesmas para o homem poderoso e para o homem vulnerável politicamente e vulnerável socialmente. Hoje a gente tem leis que não atingem as camadas mais de cima. Isso acontece no caso Epstein e acontece em medida muito maior aqui no Brasil. Você pode ver que no Brasil a lei não chega aos poderosos. A lei ela precisa se basear no princípio da equidade. Ela precisa ser equivalente diante do pobre, diante do rico, diante do branco, diante do negro, diante do homem, diante da mulher. E isso é a lei bíblica. A lei bíblica, ela nos dá as bases para isso. E se você quer entender como pensar a sociedade moderna a partir da lei bíblica, eu quero te fazer o convite para entrar na comunidade Filhos de Sacar, cujos links estão aqui na descrição. Lá nós temos uma comunidade por assinatura, onde você tem um curso inteiro sobre Cornélio infantil, um curso inteiro sobre teonomia e um curso sobre pós-milenismo, além de muitos outros conteúdos. Nós temos um encontro mensal comigo, em que você pode tirar dúvidas e aprender de maneira mais aprofundada sobre os temas dessa página.
Então é isso, meus amados irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixa aí o seu like, você que ainda não deixou. Um forte abraço e até a próxima.